Bom dia, paz do Senhor, amém? Quando nós fomos avisados que traríamos uma palavra, eu fui orar e pedir ao Senhor uma direção, porque é o início de um ano e nós temos que ter uma direção do Senhor, não é? E o Senhor nos colocou no coração para nós lermos Atos 10. E eu queria que você abrisse a tua Bíblia e que você não fechasse a tua Bíblia nesse tempo, porque nós vamos trazer uma palavra aqui. Eu vou ler rapidamente, para que o tempo seja bem usado aqui, então eu vou ler daquele jeito que vocês conhecem, amém? Eu vou ler aqui na minha linguagem, na tradução do dia de hoje, ok? E eu vou estar trazendo essa palavra aqui, Atos 10. Diz assim a palavra: na cidade de Cesárea havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso e todas as pessoas da sua casa, ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muito aos judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia, ali pelas 3 da tarde, Cornélio teve uma visão e viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo com muito medo e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a sua ajuda que você tem dado aos pobres, e ele não esqueceu de você. Agora mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem um homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros que mora à beira do mar. Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado que estava a seu serviço e que era um homem religioso. Cornélio contou a eles tudo o que havia acontecido e mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com uma grande lençol amarrado pelas 4 pontas que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastavam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mate e come. Pedro respondeu: de jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levado de volta para o céu. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer. E naquele momento, os homens que Cornélio havia mandado já tinham se informado sobre onde ficava a casa de Simão e estavam na porta. Eles chamaram alguém da casa e perguntaram: por acaso um homem chamado Simão Pedro está hospedado aqui? Pedro ainda estava pensando na visão quando o Espírito Santo disse: escute, estão aí 3 homens procurando você. Agora apronte-se, desça e vá com eles. Vá tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem aqui. Então Pedro desceu e disse aos homens: eu sou a pessoa que você está procurando. Por que vieram aqui? Eles responderam: nós fomos mandados pelo comandante Cornélio. Ele é um homem bom, teme a Deus e é muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou que ele pedisse a você que fosse até a casa dele, para que ouvisse o que você tem a dizer. Então Pedro convidou os homens para entrarem e hospedou na casa naquela noite. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles, e alguns dos irmãos que moravam em Jope também foram. No outro dia, chegaram à cidade de Cesário. Cornélio e seus parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado já estavam esperando Pedro. Amém? Essa palavra, ela parece tão distante da nossa vida, mas não é não. Ela é bem próxima dos nossos dias, bem próximo. Começa um ano, 365 páginas em branco. E o que nós vamos escrever nessas páginas? Qual é o nosso posicionamento para escrever nessas páginas? 365 páginas, das quais 8 páginas já foram escritas. E o que nós vamos escrever no restante? Eu começo essa palavra dizendo assim: Cornélio era um homem que orava a Deus e que temia. E lá no versículo 7 diz que quando o anjo foi embora, que ele recebe o recado, que ele tem medo, imediatamente ele chama 2 empregados. E dos 2 empregados ele ainda chama um homem religioso. Ou seja, um homem que pensava como ele, porque quando você lê, no início você vê que ele era um homem religioso no versículo 2. Ele orava, a oferta dele chegou diante de Deus, e a primeira palavra que eu tenho para dizer para você:
talvez você ache que o que você faz é tão pouquinho, mas o Senhor vê. O Senhor vê como Ele viu as 2 moedinhas da viúva, Ele vê como Ele viu o hidrópico na casa sofrendo, Ele vê a tua intenção e Ele sabe que na tua pequena força, às vezes no meio de uma luta, você está adorando a Deus e Deus está vendo o teu esforço, então continua firme no Senhor. Porque nós não somos um número, como um ID, como um RG, não, nós não somos um número. Nós somos escolhidos e Ele sabe que na tua pequena força, na hora que está travado, porque você está no meio de uma luta, você quer chorar, você está angustiado, mas você está cantando, você está pregando, você está adorando e o Senhor te vê. Então saiba disso, continua firme no Senhor e peça ajuda ao Senhor para aumentar o nível daquilo que Ele tem para você fazer. Porque Ele vai fazer isso nesse ano. Essas 365 páginas vão ser escritas para glorificar o nome do Senhor. É no pequenininho. Deus está vendo que naquilo que você começou tão pequeno, está firme, Ele vai te honrar. O segundo ponto que eu quero dizer é que esse homem, ele não tinha a profundidade da palavra, nem do conhecimento de Cristo. Ele veio conhecer Cristo na profundidade através de Pedro. Só que ele responde imediatamente. E quando nós vamos ler a palavra no versículo 16 e 15, no 15 e 16, a voz falou de novo com ele quem? Pedro, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Pedro tinha um conhecimento de Jesus grande, mas para responder a Deus, eu digo para você que Pedro era o homem das 3 vezes. 3 vezes nega, 3 vezes afirma, é difícil. Irmãos, quando Deus nos chama, você tem que ter o espírito voluntário de dizer, eis-me aqui, Senhor. Porque o nosso Deus está chamando você, te dando uma oportunidade que muitos desejariam ter, mas Deus está dando a você. Então, que nossa resposta seja imediata ao Senhor. Imediata, não olhando para as nossas dores ou as nossas razões. Quer saber? O inimigo vai mostrar o tempo inteiro as falhas. Vai mostrar o tempo inteiro as dificuldades, vai mostrar o tempo inteiro as lutas e a nossa visão. Vai nos mostrar o que Ele quer, mas eu quero te dizer que a tua voluntariedade em responder ao Senhor imediatamente vai fazer a diferença, nessas 365 páginas. E olha, eu quero dizer que algumas pessoas nessa igreja me impressionaram com a postura voluntária, muitos de vocês. Mas tem alguns que eu digo que tocou no profundo do meu coração. O primeiro foi ver o pastor Wagner aqui no dia do enterro do pai dele, voluntariamente trazendo a palavra. Espera aí, o pai dele estava sendo enterrado no Brasil, e ele vem aqui trazer uma palavra. Você tem noção do que é alguém responder imediatamente? Eu vejo o pastor Miguel e a pastora Miriam respondendo imediatamente no momento de aflição. É isso que eu estou falando, responder a Deus imediatamente, e você vai viver milagres na tua vida. Quer viver milagres? Responda imediatamente, não olhando para as suas razões, ou porque você não gosta, ou porque você deixa de gostar. A obra é do Senhor, e nós temos que ter zelo por ela, e ponto final. Responda imediatamente, que você vai ver que esses 365 dias vai impactar a vida das outras pessoas. Ontem eu estava conversando com uma amiga muito querida na minha casa à noite, e eu falei para ela que em 2 Reis 4, fala de um homem, que ele passava todos os dias, e a mulher sunamita falou assim, vejo que aquele homem é um servo de Deus. Ele abriu a boca para dizer alguma coisa, mas o caminhar dele já era uma pregação audível. O caminhar dele, que o nosso caminhar seja uma pregação audível, sem dizer uma palavra sequer, respondendo imediatamente ao Senhor. O segundo ponto que eu quero trazer sobre essa palavra, é que Cornélio, ele responde imediatamente. É lindo o agir de Deus, Deus faz uma obra linda. Mas eu quero dizer para você que Cornélio, quando ele responde imediatamente, ele tem que enviar pessoas, mas ele não envia qualquer um. A Bíblia está dizendo que ele envia 2 empregados, mas ele também envia um soldado religioso.
Ou seja, não dá para fazer uma obra no potencial que tinha para ser feito por alguém incrédulo. Não dá. A Bíblia... eu estou correndo, desculpa. A gente tem que continuar, a gente tem que entender que nós temos que andar com pessoas que têm a mesma visão que nós temos. Não dá para você cumprir uma obra que Deus entregou na tua mão, que você vai falar o que Deus mandou você fazer e a pessoa não acredita. Em Amós diz, andarão dois juntos se não tiver em comum acordo? Dá para fazer alguma coisa com alguém que não está de acordo com você? Ele tinha uma missão para fazer, logo ele falou, deixa eu conversar com quem entende o que eu estou falando, com quem entende a importância que eu estou agindo. Ele vai e manda um homem religioso que com certeza participava da mesma comunhão que ele. E aqui eu entro na importância de você ter amigos de oração. Gente que pense como você, gente que vive a palavra, que dá importância à palavra do mesmo jeito que você dá. Porque se você andar com uma pessoa que não dá importância, no primeiro nível de compromisso que tiver, ela vai dizer assim, fica em casa, não vai hoje. Mas eu quero te dizer uma coisa que eu acho interessante, e eu já vi testemunhos acerca disso. 38 anos tinha um homem doente, e ele esperava que as águas se agitassem para que descesse um anjo e trouxesse cura para ele. Coloca isso nos dias de hoje. Você está 10 anos, 12 anos esperando uma bênção. Só que num domingo, Deus tem um encontro com você aqui, exatamente aqui. Mas tem alguma coisinha mais importante. E eu quero te dizer, talvez fosse nesse dia que o agir de Deus iria te impactar. Talvez fosse nesse dia que o mover de Deus fosse mexer com você. Eu fui numa igreja assembleia em São Bernardo do Campo. E eu lembro de uma moça que ela queria engravidar em Deus, e olha, ela lutava para engravidar e não conseguia. Sabe aqueles cultos da tarde da bênção que a Assembleia faz? Eu fui chamada para pregar lá. E eu fui. Quando cheguei lá, tinha assim, 20 minutos para mim, 20 minutos para outra pessoa, num culto da tarde da bênção, e ali eles tinham comunhão. E eu lembro que aquele homem foi usado por Deus. Ele foi ao encontro daquela moça e ele disse, o Senhor está abrindo a tua madre e você vai gerar um filho. Irmãos, no mês seguinte, a Simone estava grávida. E eu fico pensando, mas era uma tarde, ela podia ficar em casa, assistindo uma televisão, era um dia chuvoso, mas aquele dia Deus tinha uma bênção marcada para ela. Sabe, esse homem, ele vai, ele cumpre, ele manda alguém do potencial e do entendimento, da linha de entendimento que ele tinha. Ande com pessoas que sejam o mesmo nível, ou mais que você no espiritual, para que você cresça. Agora, se você andar com um murmurador, que você andar e ouvir, porque às vezes Deus vai te colocar mesmo para andar com o murmurador, para ele ver em você que você não é o murmurador que ele é. E ali você vai ajudando ele a crescer, mas não a nivelar no pensamento dele. Seja um instrumento de Deus para levantar a pessoa, e você vai ver como essas páginas serão escritas lindamente para o agir de Deus. Quando nós olhamos a vida de Daniel, ele teve uma sentença, e o que ele faz? Ele vai para casa, lá em Daniel 2, versículo 17, diz que ele vai para casa e chama quem? Ele vai buscar os seus amigos para orar, ele vai até a casa dos seus amigos, e ele não compartilhou com todo mundo que a cabeça deles estava a preço, mas ele vai lá orar. Tem amigos de oração. Ninguém é uma ilha para vencer sozinho e dizer assim, eu não preciso de ninguém. Um precisa do outro para ajudar. Portanto, vamos orar juntos. Está em angústia, vamos orar junto. Está em aflição, vamos orar junto. Muitas vezes a pessoa está em angústia no trabalho, está depressivo. Vamos um ajudar o outro e assim nós vamos crescendo. Terceiro ponto. Quando Deus te enviar para fazer alguma coisa, saiba que Ele já está à frente resolvendo todas as coisas. Se Deus mandou você ir, vá. Quem esteve aqui no ano novo sabe muito bem do testemunho que eu contei. Quando Deus me mandou vir para cá, eu não sabia nem para onde ir, não sabia absolutamente nada. Mas se tinha uma palavra, o Deus que tem uma palavra, Ele vai cumprir. E assim Deus fez.
O sinal que Deus me deu quando eu cheguei aqui, Deus usou uma profeta dos Estados Unidos, me ligou e falou, Neuzinha, onde você está? Eu falei, estou em Toronto. Ela falou, vai vir um homem te procurar, e ele está com dor no joelho, e é essa igreja que você tem que ir. Pastora Lena me ligando, e eu demorando para retornar, primeiro porque eu não tinha internet, segundo pela dificuldade, e orando. Quando eu retornei, ela falou, posso te visitar? Pode. Eram umas escadas, meu irmão, onde eu estava. Quando ele subiu, ele foi devagar, ele falou, meu joelho está doente. Eu olhei para o Alê e falei, é a resposta. O Deus que vai mandar você fazer alguma coisa, Ele vai preparando o caminho. Quando nós olhamos em Atos 9, nós vamos ver que Paulo ia receber a visita de Ananias. Deus fala com Ananias, mas também fala com Paulo. Deus não é Deus de confusão. Quando Deus mandar você fazer alguma coisa, faça. No versículo 19 de Atos 10 diz que Pedro ainda estava pensando na visão, quando o Espírito Santo diz, escute, estão aí 3 homens procurando você, agora apronte-se, desça e vá com eles, vá tranquilo, porque fui eu mesmo que enviei. Se Deus colocar alguma coisa no teu coração, o Deus que coloca no teu coração, Ele já está preparando o caminho. E não seja uma pessoa procrastinadora para deixar para amanhã o que Deus está mandando hoje. Vá lá e faça. Eu lembro que no tempo de faculdade, eu tinha um professor que ele era muito difícil de lidar. E Deus, no dia que estava fazendo a prova, Ele falou, vai lá e fala para ele que eu sou manancial no deserto dele. Meu irmão, que medo que eu tive de falar para ele. E quando eu falei, se tornou um grande amigo de oração. Quando Deus mandar você fazer algo, Ele já está preparando o caminho. Então responda imediatamente. 365 dias estão vindo. Seja uma resposta na terra para alguém que está em dificuldade. Se Deus mandar você ligar ou mandar uma mensagem, faça. Se Deus mandar você ir lá levar um bolo, faça. Se Deus mandar você ir fazer uma visita, faça. O importante é que a tua resposta seja imediata, porque você vai viver honras que você ainda não viveu. Tem algumas honras que o dinheiro traz, pode trazer, mas as honras de Deus são bem diferentes, elas marcam a nossa vida até a eternidade. Então viva as honras que Deus tem para a tua vida. Responda o imediato de Deus. Para cada um Deus deu um dom. Qual é o teu dom? É cantar? Amém? É pregar? Amém. É dar estudos? Glória a Deus, que Deus te usa com perfeição para dar estudos. É dar amparo para o aflito? Glória a Deus. Mas responda imediatamente. Sabe o que o inimigo está querendo fazer? Colocar você um esmorecimento, um desânimo. E é essa hora que você tem que levantar na tua casa, ó. Estou levantando aqui as minhas mangas, eu vou trabalhar para o Senhor. E se eu fazia 10, eu vou fazer 20, porque eu sei que o meu Deus é merecedor de tudo isso. E tire toda a ótica de visão errada e deixa Deus te usar. Eu vou terminar essa palavra, a minha parte, dizendo que todas as vezes que eu passei por grandes lutas absurdas, eu simplesmente investia mais no reino. Sempre foi isso com a lei. Estamos em luta? Ok. Aonde tem uma obra para fazer? E ali o Senhor abria portas. E Deus mudava as situações. Quando eu tirava o olhar do meu problema, Deus agia. Quando você tirar o olhar do teu problema, Deus vai agir em teu favor. Por isso, responda ao chamado. Essa igreja é uma igreja que dá oportunidade, meu irmão. É uma igreja que dá oportunidade. Algumas igrejas não dão tanto, cada um tem a sua visão. Mas essa aqui dá oportunidade para você. Então se entregue ao Senhor, responda ao sim ao Senhor como Cornélio. Pedro, que andava com Jesus, falava com Jesus, para fazer o que Deus mandou, ele teve que escutar 3 vezes, retrucar para poder ir. E quando ele chega na casa de Cornélio, ele ainda diz, olha, o senhor bem sabe que não me convinha estar aqui. Ué, se Deus mandou ele ir, como que ele não convinha? Porque quando Deus manda você fazer algo, Ele manda, e Pedro está achando que ele é o ápice, Deus está colocando ele num centro de treinamento intensivo, dizendo, ó, eu estou trabalhando com você, porque você está num nível de santidade muito maior e eu quero colocar você no seu devido lugar. Entende como é que Deus vai agindo?
Então se coloque aos pés do Senhor, seja pronto para servir. O Ale trouxe uma palavra que Jesus vai nos servir. Sabe por quê? O grande ministério de Jesus era? E qual é o teu ministério? Então vamos juntos servir um ao outro, em nome de Jesus, amém? Quantas vezes Deus vai ter que falar para você? Quantas vezes Ele vai ter que te dar a visão, te ampliar a visão, limpar a visão? Como a Neuza falou, Pedro era o homem das 3 vezes, né? E eu fico imaginando o Cornélio, ele pensando, bom, primeiro eu sou romano, segundo os judeus me odeiam, terceiro eu aceitei aquele que o meu exército levou para crucificar e bateu, quarto eu estou chamando o seguidor dele para vir até onde eu estou, para orar por mim, para que eu receba aquilo que ele recebeu. E aí o Pedro chega falando tudo isso que a Neuza acabou de falar. Talvez Pedro achou que estava indo para a roda dos escarnecedores. Talvez o Pedro achou que estava indo para a roda dos escarnecedores. Romano, o símbolo da legião deles é o porco. Né? Não é à toa que quando Jesus faz aquele trocadilho lá dos porcos do Gadareno entrar, dos demônios do Gadareno entrar no porco, era a legião romana. Né? Então olha a situação. Mas o Cornélio decide ouvir. Cornélio ouviu com uma vez. Pedro precisou de 3. E ainda chega questionando. Quantas vezes o Senhor vai ter que te chamar para que você preste atenção? Deus está te dando a oportunidade de você começar o ano na presença dEle, com todas as bênçãos que Ele tem para você. E de novo eu quero te lembrar. O dinheiro é a terceira bênção. A primeira bênção é a saúde, é a sua família, é a harmonia, a presença de Deus. A segunda, você servir o Senhor com alegria na casa dEle. Você aproveitar as oportunidades para servi-lo com alegria. E a terceira é a bênção material que vai chegar para você. Eu tenho convicção em nome de Jesus. Eu tenho convicção. Talvez, de novo eu te falo, você pode estar pensando, esse camarada chegou agora, ele não sabe o que ele está falando. Mas eu já vi Deus abençoar, eu já vi, eu sou alvo disso. Eu sou alvo disso. Um dia meu irmão virou para mim e falou assim, eu estava sem trabalho fazia 1 mês, ele falou assim, você acha que vai cair dinheiro do céu para vir aqui para você? E aí ele olhou para mim, igual alguns de vocês estão olhando para mim aí. Está achando que vai cair dinheiro do céu? Filho, se Deus quiser, Ele faz o dinheiro brotar da terra para mim. Mas como, pastor, vai brotar nota e moeda? Talvez Deus faça eu olhar para um chão e Ele me incentive a cavar um pouquinho. E depois que eu cavo 1 palmo, eu acho uma pepita. Não é nota nem moeda, mas vale? E se for de ouro, vale? Então brotou do chão também. Deus tem os métodos dele, eu não questiono, eu só obedeço. E eu sugiro que você faça a mesma coisa. Por que Cornélio? Cornélio, eu fico pensando, por que o Cornélio? O Cornélio devia estar pensando, por que eu? Eu tenho tudo contra mim. E aí eu vou mandar chamar o Pedro, ainda vou mandar soldado chamar o Pedro. Pedro talvez visse o soldado e fizesse o quê? Saída pela direita. Só que Deus está falando assim, não corre não. Não corre não. Deus está falando para você, não corre não. Não corre não. Um desses países que tinha guerra, tinha um grupo de irmãos orando na igreja. E de repente entrou alguns soldados armados e falou assim, cristão orando, vai morrer todo mundo.
Quem não quer morrer, sai daqui agora. Um grupo levantou e ó. Aí ele virou para os outros e falou assim, vocês não vão sair não? Não, quer morrer? Quero. Falei, então vem cá que agora nós vamos morar junto. Por que Cornélio? Talvez você fique perguntando, por que eu? Eu não sei, eu só sei que se Deus te escolheu, a melhor coisa que você faz é obedecer. Porque melhor é obedecer do que sacrificar. E aí eu fico pensando, por que na casa do curtidor? Por que que Deus levou Pedro na casa do curtidor? Para quem não sabe, curtidor é aquele camarada que faz o couro ficar pronto para ficar lá no chão da sua casa, no chão da sua empresa, aquele tapete bonito, sabe? Né? Agora, você já parou para pensar, enquanto está preparando para ficar daquele jeito bonitão, a caatinga que é aquilo? E Deus fala para o Pedro assim, ó Pedro, já que você fica perguntando tanto, vamos fazer um estágio. E ele manda o Pedro para o lugar fedorento, a casa do curtidor. Por que que ele manda na casa do curtidor? Porque provavelmente o curtidor era um ser humano muito desprezado. Por quê? Cheirava mal, trabalhava num lugar fedido, mas ele não abria mão de fazer o bom trabalho dele. E com dignidade ele levava o dinheiro dele para a casa dele. E Deus fez o Pedro ficar lá. E aí eu vi no texto também que na hora do almoço Deus chama o Pedro para conversar. Para falar a respeito do Cornélio que mandou os soldados virem buscar. Eu fiquei pensando, por que na hora do almoço? Na hora do almoço, como que fica a sua barriga? Sua barriga fica roncando. Você passa perto de um lugar, tudo que é cheiro de comida vem diante do teu nariz. Você passa numa padaria, ai, que cheirinho de pão. Você entra lá no mercado, ai, estão assando um frango, meu pai do céu. O seu vizinho lá abriu a marmita dele lá, você fala, espaguete, molho bolonhesa, com pimenta malagueta, parmesão. Isso é um farejador, isso não é um ser humano mais. Isso é um farejador. Porque na hora do almoço é a hora da sua fragilidade. E Deus coloca o Pedro lá na hora da fragilidade. E você sabe que ideia que Deus tem? Vamos falar de comida, Pedro? Aí ele fala assim, agora sai do meio da imundície, Pedro, e vem para perto. E aí o Pedro sobe no telhado. Ele fala assim, vamos comer? E aí o Pedro, a barriga está roncando, igual talvez esteja a sua aí, que já são quase, ó, meio-dia aí. E aí ele fala assim, vamos! E aí Deus desce tudo que é animal imundo, segundo a visão de um judeu. E aí Pedro deve olhar para Deus e falar assim, Senhor, eu estou falando sério. E aí Deus fala assim, eu também, mata e come. E aí, diferente do Cornélio que obedece, o Pedro questiona. Ele vira e fala assim, Senhor, eu nunca comi nada impuro, ainda mais agora sendo servo do teu filho, agora que eu não como mesmo. E Deus fala assim, Pedro, aquilo que eu purifiquei, aquilo que eu abençoei, aquilo que eu separei, é Cornélio. É Cornélio. Mata e come, mata o velho homem e come do espiritual junto com ele. E depois da terceira vez o Pedro acorda. E aí Deus fala assim, ó, já que você acordou, desce, que os homens do Cornélio estão chegando. E quando Pedro desce, quem está lá? Os homens do Cornélio. E ele vira e fala assim, eu sei que vocês estão me procurando, eu sou essa pessoa, vamos embora. Só que ainda fica a pergunta, olha, não era para eu estar, mas já que eu estou,
Quem te chamou? Quem te chamou? Deus te chamou. Se Deus te chamou, é Ele que te capacita. Deus nunca falha. Ele jamais falhará. Deus nunca falha. Ele jamais falhará. Eu não sei como que Ele te trouxe até aqui, mas eu sei que Ele vai cuidar de você. Eu não sei, Serjão, o que Deus planejou para você, mas Ele vai cumprir. E a sua vitória é alimento para a minha fé, meu irmão. No dia que a sua vitória chegar, chega uma mesa para a minha alma. Porque eu vou falar, Deus nunca falha, Deus é fiel. E aonde eu for pregar, eu vou lembrar de você. E eu vou lembrar da promessa que Deus te fez. E eu vou lembrar que Deus cumpriu a promessa que te fez. E isso fortalece a minha alma, fortalece o meu coração. Cornélio, cristão convertido, mas sem poder. Um cristão autêntico, verdadeiro, mas sem poder. Pedro, um cristão verdadeiro, convertido, com o poder do Espírito Santo. Mas ainda não tinha entendido que o que Deus purifica não precisa de mais nada. E Pedro tem uma especialidade, né, de purificação, né? Jesus vai lavar o pé dele e fala assim, não, o pé não, lava tudo. Ele fala assim, você já é limpo pela palavra, Pedro, acorda. Você já é limpo pela palavra. Eu só estou limpando o teu pé para você poder caminhar em cima da minha palavra, na direção que eu te mandei. É para isso que Deus te chamou. Para você caminhar na direção que Ele te mandou. E as bênçãos, elas vão vir na sua direção. Na sua direção. Os soldados, a Neuza falou assim, mandou um religioso, mas você vê que fala no plural, né? Então eu creio que tinha no mínimo 2, talvez 3 ou 4, não sei. Mas um cria. Por quê? Porque ele precisava, o Cornélio precisava de representatividade. Ele precisava de alguém que falasse em seu nome, com a sua autoridade, com o seu poder, mas também com a sua fé. E eu creio que foi exatamente esse que falou com Pedro. No meu coração eu consigo crer isso. Eu consigo crer isso. Porque só quem pode te convencer é o próprio Espírito Santo. E se o Espírito Santo está em você, fica fácil de eu escutar a tua voz. Fica muito fácil de eu escutar a tua voz. Porque senão vira ordenança. Lembra do Elias lá no monte? Elias, desce daí, porque o rei mandou eu te levar. Desce daí, homem de Deus. Elias fala assim, se eu sou homem de Deus que nem você falou, que caia um raio e te consuma você e os seus aí, ó. Só ali já morre 51 na hora. E aconteceu isso na segunda vez, e mais 51 foi consumido. E ó, imagina o segundo grupo, chegando lá, vendo os pedaços caco de carne com carvão queimado. O temor que chegou. E aí o terceiro que vem, ele fala, Elias, servo do Deus Altíssimo, servo do Senhor. O rei está pedindo para eu te levar, mas me permita. Provavelmente era um daqueles soldados, convertido, pronto para ser apto. E aí ele sobe, e aí o Elias está pronto para mandar queimar. E Deus fala assim, calma Elias, está nervoso demais, calma, vai lá falar com o rei lá. E aí Elias desce e aquele pelotão leva o Elias. Então, por que eu estou falando isso para vocês, meus irmãos? Evangelho sem sangue, sem ressurreição e sem juízo final, não é evangelho. Não é evangelho. O evangelho, ele vai te desafiar, porque o evangelho, ele te mostra que existe um juízo. Ele te mostra que existe esse juízo. E é isso que gera o temor dentro de você. Outra coisa, o evangelho, ele exige ressurreição, porque o Paulo fala assim, se Jesus Cristo só morreu, nós somos o mais miserável da terra.
Se ele não ressuscitou, nós somos inúteis. Então, a ressurreição, ela tem que fazer parte disso. E por fim, ele diz juízo final. Por quê? Porque ele sabe que aquele Cristo que morreu, ressuscitou, voltará. E te levará, e me levará, porque ele prometeu. E se ele prometeu, ele nunca falhará. Deus nunca falhará. Deus nunca falhará, porque ele vela pela sua palavra. Ele vela para cumprir. Ele vela para cumprir. Um dia, a palavra de Deus diz que Deus olhou para todas as situações e falou assim, ó, eu juro por mim mesmo. Porque não tem mais nada, nem no plano espiritual, nem no plano terreno, nem no cosmo, em lugar nenhum não tem mais nada. Ele disse, eu juro por mim mesmo. Então, tudo aquilo que o Senhor apresentou para você, meu irmão, eu quero que você entenda, que tudo que Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. E que tudo que foi dito aqui, nesta manhã para você, eu desejo, do fundo do meu coração, que você não precise de muitos avisos, que você não precise de muitas confirmações, que você não seja tão Gideão para ficar pedindo provas. Quando necessário, tudo bem, não tem problema, o nosso Deus, Ele é bom, um Deus bom, mas que você decida confiar, escolha obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E talvez um dia Deus mostre para você que esse pastor aqui, apesar de um pouco louco e um pouco diferente, tinha razão quando disse para você que tudo é possível. Tudo é possível. Pode brotar do chão dinheiro? Pode. Pode cair do céu? Pode. Irmãos, Deus pode todas as coisas.